O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco sanções comerciais contra países que negociam com o Irã. O nosso editor de internacional, Fabrício Naes, que chega com as últimas informações, mais um motivo de preocupação envolvendo o presidente americano. Quais são essas medidas efetivas? O Brasil pode ser prejudicado também? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Donald Trump anunciou que vai tarifar em 25% todos os países que façam algum tipo de negócio com o Irã. Países que tenham relações comerciais com o Irã serão tarifados em 25% caso queiram negociar com os Estados Unidos. Essa medida pode sim afetar o Brasil, que segundo Itamaraty tem um comércio bilateral em torno de 3 bilhões de dólares por ano, comprando principalmente produtos agrícolas do Irã, mas também vai afetar outros países, aliás, muitos países ao redor do mundo, porque segundo o Banco Mundial, em 2022, que é o último ano com dados disponíveis em relação a esse tema, o Irã negociava com 147 países ao redor do mundo. Hoje, os principais parceiros comerciais do Irã são a China, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, também a Índia, países muito ligados, inclusive, aos BRICS. E essa medida de Donald Trump ainda não está muito bem explicada pelo presidente norte-americano. Não há nenhuma publicação oficial da Casa Branca, nenhum documento assinado pelo republicano. A gente aguarda, claro, esse tipo de manifestação, a documentação explicando exatamente como que as tarifas serão aplicadas, se Donald Trump vai cumprir com a palavra da publicação que ele fez agora há pouco nas redes sociais, anunciando que essa medida vale para todos os países ao redor do mundo, porque se sim, aí a gente vai ter sérias complicações comerciais novamente. A gente lembra o tarifaço do ano passado, instituído por Donald Trump em abril, como isso acabou movimentando os mercados ao redor do mundo. Fato é, o presidente dos Estados Unidos tem feito uma pressão cada vez maior agora contra o governo do Irã em meio às manifestações que existem no país desde o finalzinho de dezembro, que o Luca Bassani trouxe aqui mais cedo as últimas atualizações em relação aos protestos, mas Trump havia adotado uma postura um pouco mais cautelar no sentido de manifestações envolvendo esses protestos, para não tentar, desde cedo, chancelar algum opositor, algum nome da política iraniana, como uma possível contraposição ao regime dos ayatolás, ao regime de Ali Khamenei atualmente e do presidente Massoud Pezeshkian. Agora, Donald Trump começa a tomar posturas um pouco mais assertivas, o que indica que há já um caminho traçado pela Casa Branca em relação ao que acontece no país persa. Qual é esse caminho ainda está um pouco incerto, mas Donald Trump muito possivelmente vai buscar sufocar financeiramente o Irã, como já vinha fazendo anteriormente, mas agora de maneira um pouco mais específica, trabalhando com outros países ao redor do mundo para isolar o Irã e possivelmente causar algum tipo de revolta popular ainda mais forte que leve à queda do atual regime, Thiago. Só para a gente fechar, é saber o que ele quer com isso, né? O que ele quer, o futuro do regime. Será que ele quer que troque o regime? Se pode haver uma intervenção como nós tivemos na Venezuela? Intervenção não, né? Uma ação na Venezuela. A queda do regime certamente é algo defendido por Donald Trump, porque não há nenhuma simpatia entre Ali Khamenei e os Estados Unidos. E aí não digo nem Donald Trump, mas os Estados Unidos de maneira geral. Ali Khamenei, a República Islâmica do Irã, veem os Estados Unidos como inimigos, assim como veem também Israel. Então, nesse caso, não há possibilidade alguma de conversa, de tratativas de estabilização, melhor dizendo, das relações entre o governo dos Estados Unidos, independentemente de quem esteja na cadeira, e o governo do Irã. A questão é quem que poderia ser o sucessor do regime dos ayatolás lá no Irã. Isso ainda é muito incerto. A gente falava sobre o filho de Reza Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi, mas isso é uma carta fora do baralho, até mesmo para a comunidade internacional. Sempre de olho, nosso editor internacional Fabrício Naes, que até amanhã. Até amanhã. Bom, e a gente continua nesse assunto porque há uma perspectiva de taxação em 25% e o Brasil pode ser efetivamente afetado. Denise Campos de Toledo, bom,
É uma instabilidade, claro, que o Brasil pode fazer em relação a isso, que tem não só a questão diplomática, mas, de novo, a questão econômica, diante de tarifas dos Estados Unidos. De novo, diante de tarifas, uma situação, por enquanto, como o Fabrício colocou, mal explicada, porque ele falou da taxação de 25% para quem tem negócios com o Irã, só que você não suspende contratos comerciais de uma hora para outra. Você tem embarques feitos, você tem compromissos assumidos. O Irã não pertence hoje ao grupo dos 20 países que tem maior balança comercial com o Brasil, relações comerciais, mas tem contratos relevantes, principalmente de exportação para lá. As importações somaram 84 milhões e meio do Irã em 2025, tem produtos como ureia, pistache, uvas. Já as exportações somaram 2,9 bilhões de dólares. E vale lembrar que o Brasil, justamente pela tarifação de Trump, buscou ampliar os mercados e tem mais uma outra questão que em algum momento pode ser tocada por Trump, que é a questão dos BRICS. O Brasil faz parte desse grupo, junto com a África do Sul, que já teve problemas também com Trump, junto com a Índia, que também enfrentou tarifação, e tem a participação do Irã, de Arábia Saudita, de Venezuela. Então, é um grupo da Rússia, da China, são todos países com os quais os Estados Unidos vêm tendo divergências. Então, vamos ver se em algum momento Trump irá citar essa questão também, que lá atrás foi um dos motivos, aliás, de ter talvez lembrado do Brasil na tarifação, que teve a justificativa até política de tentar interferir no judiciário aqui no Brasil, mas Trump ficou muito incomodado quando se falou da possibilidade de utilização de uma outra moeda que não o dólar nas transações comerciais deste bloco, do qual fazem parte esses adversários dele, agora com destaque o Irã.